A doutrina da alma imortal é uma doutrina do filósofo grego Platão e não uma doutrina de Jesus. Observação: embora tenha alguns textos na Bíblia que parecem provar que o homem tem uma alma imortal, isso não é verdade, pois convido a você que vai ouvir esse estudo a pesquisar sobre adulterações e acréscimos na Bíblia, e lembrando que Jesus, sendo judeu, jamais ele iria ensinar que o homem tem um espírito dentro de si, pois sendo criado no lar judeu ele aprendeu o que as Escrituras ensina, que o homem é pó e ao pó retornará, que o homem é uma alma vivente, e que a alma comete pecado e morre. Se a alma fosse imortal, como a Bíblia diz que a alma morre, pense nisso. O propósito desse estudo não é desrespeito a você que é cristão, mas compartilhar conhecimento para todos os cristãos sinceros que estão buscando a verdade, assim como o bom estudo. Em relação à origem da ideia da imortalidade da alma, Vini já nos deu algumas dicas a respeito. Esta crença vem da filosofia grega, defendida especialmente por dois filósofos gregos, Platão e Sócrates. Platão, embora não seja o primeiro a defender a doutrina da imortalidade da alma, ele foi definitivamente o mais eloquente. Como Werner Jaeger da Universidade de Harvard diz, a imortalidade do homem era um dos credos fundamentais da religião filosófica do platonismo, que foi, em parte, adotada pela Igreja Cristã. Werner Jaeger, As Ideias Gregas da Imortalidade, Revisão Teológica de Harvard, volume Li, julho 1959, número 3, com ênfases. Como a Enciclopédia Católica, tópico, a escola platônica, também nos informa. A grande maioria dos filósofos cristãos até Agostinho foram platônicos. O que Platão acreditava a respeito da alma? Platão era discípulo de outro filósofo grego, Sócrates. A obra de Platão, Fédon, é um diálogo no qual retrata a morte de Sócrates. Ele se passa no último dia de vida de Sócrates antes de ser executado, tomando-se culta. Como a Wikipédia diz, um dos temas centrais no Fédon é a ideia da alma ser imortal. Poderíamos considerar Fédon uma obra que suporta a crença de dois grandes filósofos gregos no assunto. A alma é a semelhança do divino e imortal, e inteligível, e uniforme, e indissolúvel e imutável. Ela vai para o puro, eterno e imortal, e imutável, ao qual ela pertence. Fédon. E novamente, a alma, cuja atitude inseparável é a vida, nunca admite vida oposta à morte. Assim, a alma é destinada a ser imortal, e uma vez imortal, indestrutível. Não acreditamos que não existe tal coisa como a morte. Com certeza. E isso é qualquer coisa, mas a separação da alma e do corpo. E estar morto é a realização de tal separação, quando a alma existe em si mesma e se separa do corpo, e o corpo é partido da alma. Que é a morte? A morte é apenas a separação da alma e do corpo. Com ênfases. Mais ainda, alegrai-vos e não choreis minha partida, quando colocar-me no túmulo, diga que está enterrando meu corpo, não minha alma. O que Platão e Sócrates dizem sua familiar? De fato, sim. Poderia ser o resumo da crença de 98% dos cristãos. Como o historiador da Igreja Philip Schaff diz, Platão dá destaque também para a doutrina de um estado futuro de recompensas e punições. Na morte, por uma lei inevitável do seu próprio ser, assim como pela nomeação de Deus, cada alma vai para o seu lugar, o gravitacional mal para o mal e do bem subindo para o bem supremo. A nova Enciclopédia Schaff, Herzog de Conhecimentos Religiosos, artigo, Platonismo e Cristianismo. Tudo parece de fato ter sido escrito por um pregador cristão contemporâneo. De fato, compare o que lemos sobre Fédon com o que a maioria dos pregadores célebres do cristianismo contemporâneo diz sobre nosso tema. Você é uma alma imortal. Sua alma é eterna e viverá para sempre. Em outras palavras, seu real eu, sua parte pensante, sentimentos, sonhos, desejos, o ego, a personalidade, nunca morrerá. Sua alma viverá eternamente em um dos dois lugares, céu ou inferno, se somos salvos ou perdidos. A consciência é a existência da alma e personalidade. Billy Graham, Paz em Deus, capítulo 6, parágrafos 25 e 28. Agora compare isto com o que Deus e seu arqui-inimigo, o diabo, dizem em Gênesis 2 e 3.
Gênesis 2:16, 17, 3, 4. E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A primeira coisa que foi ensinada ao homem é, embora caído, supostamente imortal era o demônio no jardim do Éden. Compare certamente não morrereis com a doutrina da imortalidade da alma. Sua alma é imortal e viverá para sempre, Billy Graham disse. Embora, a mesma coisa disseram também Platão e Sócrates. De acordo com eles, não uma morte real. Certamente não morrereis, sua alma apenas deixa o corpo e vive eternamente no céu ou no inferno, dependendo do que se tem feito. Irmão, isto não é um ensino bíblico, e sim uma crença pagã grega do platonismo, ensinada primeiro pelo pai da mentira no jardim do Éden. João 8:44. Imortalidade da alma. Tyndale e Lutero. Doutrina católica ensina que as almas intercedem pelos vivos e que estão junto de Deus. Quando a Bíblia não ensina isso, me desculpe, mas a maioria dos cristãos, seja católico ou evangélico, acreditam em várias doutrinas. Mas a maioria dessas doutrinas não tem fundamento nenhum na Bíblia. Vejamos agora o que dois grandes reformadores pensam sobre a doutrina da imortalidade da alma. Tyndale, aquele grande reformador e reverenciado tradutor da Bíblia, que foi queimado na estaca, disse sobre a doutrina da imortalidade da alma, respondendo ao defensor papal Thomas More: ao colocar as almas que partiram no céu, no inferno, ou no purgatório, destruís os argumentos com os quais Cristo e Paulo provam a ressurreição. E ainda, se há almas no céu, por que elas não estão em uma boa posição como os anjos? Se a alma está no céu, dizei-me que motivo há para a ressurreição. A fé verdadeira posta, estabelecida, a ressurreição, a qual somos advertidos a buscar a todo momento. Os filósofos pagãos, negando isto, declaram que as almas sim vivem. E o Papa une a doutrina espiritual de Cristo e a doutrina carnal dos filósofos, coisas tão contrárias que não tem como estarem de acordo. Não mais como o espírito e a carne no homem cristão. E por essa mentalidade carnal de um papa, ao consentir uma doutrina pagã, portanto ele corrompeu a escritura sagrada para estabelecê-la. Resposta ao diálogo de Sir Thomas More, reimpressão Parker 1850, pp. 180, 181. Com ênfases. E disse também: eu me maravilho de que Paulo não tenha reconfortado os tessalonicenses com esta doutrina da imortalidade da alma, se soubesse que as almas de seus mortos estavam em gozo, assim como ele sabia da ressurreição, que seus mortos viveriam novamente. Se as almas estão no céu, como os anjos, conforme sua doutrina, diga-me então para que a ressurreição. Resposta ao diálogo de Sir Thomas More, reimpressão Parker 1850, pp. 118. Com ênfases. Mais ainda, Martim Lutero, o reformador alemão, em resposta à mesma bula de Leão X, classificou a imortalidade da alma como opinião monstruosa. Eis aqui o que ele disse: contudo, permito ao Papa estabelecer artigos para ele mesmo e seus fiéis seguidores, tais como que o pão e o vinho são substanciados no sacramento, que a essência de Deus gera não é gerada, que a alma é a forma substancial do corpo humano, que ele, o Papa, é o imperador do mundo e rei do céu e um Deus terreno, que a alma é imortal, e todas essas monstruosidades sem fim. Afirmação de todos os artigos de M. Lutero condenados pela última bula de Leão X, artigo 27, Weimar edição das obras de Lutero, vol. 7, pp 131, 132, com ênfases. O estudioso luterano D.R.T. A. Cantonen, A Esperança Cristã, 1594, p. 37, resumiu a posição de Lutero sobre a morte com essas palavras. Lutero, com grande ênfase na ressurreição, preferiu concentrar na metáfora da escritura do sono.
Pois assim como quem dorme e alcança o amanhecer inesperadamente ao acordar, sem saber o que aconteceu com ele, também devemos ser despertados de repente no último dia sem saber como entramos na morte e passamos por ela. Dormiremos, até que ele venha e bata no nosso túmulo e diga: Doutor Martim, levante-se. Então ressuscitaremos prontamente com ele para sempre. Não poderíamos concordar mais com esses dois grandes reformadores. A morte é sem dúvida dormir. Não existe tal coisa de alma imortal. O conforto da Bíblia é não o conforto da maioria dos pregadores dão nos funerais, ou seja, que a alma morta, supostamente está viva. Este foi o conforto de Platão e Sócrates ao ensinar seus alunos convertidos. Eu lembro novamente a citação da Enciclopédia Católica. A grande maioria dos filósofos cristãos até Agostinho foram platônicos. Continuaremos a acreditar nisto ou voltaremos nossos ouvidos para o que a Escritura Sagrada diz? E se você gostou desse vídeo, dar um curtir e compartilhe. E você pode baixar esse vídeo e colocar no seu canal Gerri Domingos. Obrigado, cidade de Juiz de Fora.